Para finalizar nossa aula 1, nós falaremos de fracionamento de misturas, obtendo substâncias puras através de misturas. Bem, assim como as propriedades físicas, que eram bastantes e a gente passou por algumas superficialmente, no caso do fracionamento de misturas, há alguns métodos que são bem complexos e que não vale a pena a gente abordar pela questão de que não vai cair no concurso, realmente é algo muito específico de algumas áreas e tudo mais, mas nós abordaremos sim e explicaremos todos aqueles que são os mais utilizados, certos? Os principais métodos. Então, dentre os principais métodos de separação de misturas heterogêneas estão a decantação, a filtração e a dissolução fracionada. E para fracionar misturas homogêneas, utiliza-se principalmente a evaporação e a destilação. Mas então, vamos dar prosseguimento e a gente vai ver cada um desses tipos de TIM e também ver algumas outras que são bem utilizadas. Um dos grandes desafios da química tem sido a obtenção de substâncias puras a partir de misturas, já que a maioria dos materiais presentes na natureza é formada por misturas de substâncias. Há vários métodos de purificação de misturas, e a escolha do método depende do tipo de mistura a ser separada, das condições materiais e econômicas e do tempo gasto na separação. Para explicar a decantação, eu vou utilizar o exemplo da mistura de areia e água. Essa mistura é heterogênea e é formada por duas fases. Uma delas é a água e a outra é a areia. Em uma mistura heterogênea sólido-líquido, como essa, a fase mais densa tende a ocupar a posição inferior, enquanto a menos densa tende a ocupar a posição superior. Uma maneira de separar uma mistura de água e areia é esperar que a areia, mais densa que a água, se deposite no fundo do recipiente. Essa deposição de sólido no fundo é chamada por alguns de sedimentação. Após a deposição de areia no fundo, pode-se transferir a água para outro recipiente, inclinando-se lentamente o frasco em que está a mistura. Após essas transferências, restarão no fundo do frasco original a areia e um pouco de água. Para eliminar esse resíduo de água, pode-se, por exemplo, esperar que ela se evapore. Centrifugação. Caso a separação das fases de uma mistura heterogênea sob a ação da gravidade seja muito lenta, ela pode ser apressada, submetendo a mistura a uma intensa rotação, técnica conhecida como centrifugação. Ela é realizada em aparelhos denominados centrífugas. Na indústria de laticínios, por exemplo, a nata é separada do leite com o uso de grandes centrífugas. Girando a grande velocidade, o leite mais denso deposita-se no fundo do recipiente, enquanto a nata, a menos densa, concentra-se na parte superior. No videozinho ao lado você consegue ver como que funciona uma centrífuga e um exemplo de imagem relacionada ao nosso exemplo de centrifugação. O leite ao lado de uma nata. Filtração simples. Mostramos anteriormente que a decantação pode ser usada para separar uma mistura heterogênea sólido-líquido. Para separar misturas heterogêneas sólido-líquido, existe um outro processo um pouco mais trabalhoso, porém de maior eficiência que a decantação, que é a filtração. A técnica consiste em despejar a mistura sobre uma superfície porosa apropriada, o filtro. O filtro permite que a fase líquida o atravesse, mas retém a fase sólida, propiciando uma separação de ambas. O princípio de funcionamento do filtro pode ser comparado simplificadamente ao funcionamento das peneiras. Um pedreiro peneira areia para separar as pedrinhas, os gravetos e os grãos maiores de areia dos grãos mais finos, que serão usados para fazer a mistura com cimento e água. Os orifícios existentes na peneira usada pelo pedreiro são de um tamanho tal que permite que os grãos menores passem, mas retenha as pedrinhas, os gravetos e os grãos maiores. O papel de filtro, bastante empregado em laboratórios, é elaborado com fibras de papel entrelaçadas, de modo que os orifícios entre elas, invisíveis a olho nu, atuem como orifícios de uma peneira.
Já as partículas de areia, maiores que eles, são retidas pelo papel. Filtração a vácuo. Num laboratório, é comum haver misturas heterogêneas sólido-líquido, cuja filtração é muito demorada. Um exemplo caseiro é o da mistura farinha e água, que demora muito mais para ser filtrada que uma mistura de água e areia. Para acelerar a filtração, foi desenvolvido um processo de filtração a vácuo. Este é um processo onde há uma corrente de ar sugando a mistura devido à diferença de pressão. Ele é bem mais rápido que a filtração simples. Um bom exemplo para a gente diferenciar a filtração simples e a filtração a vácuo no nosso cotidiano é, por exemplo, quando a gente vai fazer um café. Isso é um bom exemplo de filtração simples. As partículas do pó de café que não se dissolvem na água ficam retidas no filtro, que é o resíduo, né? Enquanto a água solvente e as partículas de café que nela se dissolveram, soluto, passam através dele. Quando preparamos um café ou um chá, a água quente realiza a extração dos componentes solúveis do café ou do chá. Quando se usa um aspirador de pó, a fase sólida fica retida no filtro do aspirador e a fase gasosa passa por ele. A mistura de ar e poeira, que é uma mistura heterogênea sólido-gás, é separada utilizando-se a filtração a vácuo. Funil de separação. Ao misturar óleo de cozinha e água, obtemos uma mistura heterogênea, na qual a fase superior é o óleo, menos denso, e a inferior é a água, mais densa. Para separar misturas heterogêneas líquido-líquido como essa, os químicos utilizam um aparelho de vidro, o funil de separação, também chamado de funil de decantação ou funil de bromo. Para efetuar a separação, a mistura é colocada dentro do funil, a torneira é ligeiramente aberta, permitindo o escoamento gradual da fase inferior, que é recolhida em outro frasco. Fechando-se a torneira no exato momento em que a fase inferior acabou de escoar, consegue-se a separação de ambas as fases. A inferior está recolhida no frasco e a superior permaneceu no funil de separação. Outros exemplos de misturas que podem ser separadas com funil de separação são a gasolina da água e o azeite do vinagre. Dissolução fracionada. Dos muitos métodos que existem para separar misturas heterogêneas de dois ou mais sólidos, vamos analisar um em particular: a dissolução fracionada. Essa técnica de separação está baseada na diferente tendência de os sólidos componentes de uma mistura se dissolverem em determinado solvente. Para ocorrer a separação, um dos sólidos deve se dissolver no solvente e outro não. Vamos para o nosso exemplo. Consideremos a mistura heterogênea sal e areia. Como separá-los colocando o sal novamente em condições de uso? Inicialmente, adicionamos a água à mistura. A água dissolve o sal, mas não dissolve a areia. Após mexer bem, obtemos um sistema heterogêneo constituído por duas fases. Uma delas é a solução de sal em água e a outra é a areia, que não se dissolveu na água. Em seguida, a mistura é filtrada e a areia fica retida no filtro, enquanto a solução de sal em água passa por ele. A água pode ser eliminada por evaporação ou ebulição, restando o sal pronto para ser utilizado novamente. Nesse exemplo de dissolução fracionada, nós conseguimos identificar, inclusive, dois outros métodos de fracionamento de mistura: a filtração que a gente abordou e a evaporação. A evaporação é justamente essa parte final, onde a água foi eliminada, restando apenas o sal. Já que estamos aqui falando de evaporação, eu vou apresentar a vocês o conceito de evaporação. Depois nós voltamos para os fracionamentos de misturas heterogêneas, certo? Então, como eu falei lá no início, a evaporação é uma técnica utilizada para separar misturas homogêneas. Ela é uma técnica barata, usada para se obter o componente sólido que está dissolvido no líquido, o sal, que é o componente sólido, e o componente líquido, que é a água, no caso, é perdido no processo. Então, a gente pode concluir que a evaporação é usada
portanto, quando só há interesse na fase sólida, já que a líquida, então, é desprezada. Em termos de aplicação na nossa sociedade, em nosso cotidiano, um bom exemplo do nosso dia a dia é a utilização da evaporação nas salinas. Estas são instalações nas quais a água do mar é colocada em tanques largos e rasos para que vá evaporando gradualmente. Com a evaporação da água, obtém-se o sal sólido. Este, em seguida, passa por um processo de purificação ou refino, durante o qual são eliminadas impurezas presentes, principalmente duas dessas impurezas, o cloreto de magnésio e o sulfato de magnésio. Se não forem eliminadas, darão ao produto um sabor amargo indesejável.